Bom dia, gente, tudo bem? Então, eu decidi fazer um vídeo porque eu acho que é mais fácil pra gente assimilar quando a gente tá vendo quem tá falando. E eu vou começar falando um pouco sobre minhas impressões sobre o texto. E depois eu vou propor algumas perguntas pra nortear nossa discussão. Mas a gente não precisa se ater a somente essas perguntas, tá bom? Então, o texto ele fala sobre como é que foi a construção do sistema alimentar brasileiro. Então, ele fala que sempre foi algo marcado por uma dualidade, né? Que sempre teve uma diferenciação entre a comida popular e a comida de elite, sendo que a comida popular ela é composta pela culinária dos nativos e dos escravos, e a comida da elite é composta pela culinária europeia. E aí ele fala também que por causa disso, a gente não tem um prato que unifica a culinária do Brasil, né? A gente não tem um prato que representa o Brasil como um só, como acontece em outros países, como a França. E isso é devido ao nosso país ser colonizado, e a elite nunca quis se misturar com os povos nativos e com os escravos, então sempre teve essa dualidade. E ele fala também de outro exemplo, né, que é o México, que lá no México não tem isso. Os pratos famosos do México, eles são motivos de orgulho nacional e eles datam épocas pré-colombinas. E ele atribui isso principalmente à Revolução Popular que teve no México, que teve dimensões muito grandes. E então, mais ou menos 1920, né, a gente tem a ascensão do movimento modernista e com isso a população tá preocupada em criar uma identidade do brasileiro. Então, um dos conceitos dessa época é justamente o antropofagismo, que consistia em pegar toda essa cultura, né, dos índios, dos escravos e dos europeus, deglutir essa cultura e, de fato, formar o que seria a culinária brasileira, né? E todas essas cozinhas regionais, elas são associadas a algum elemento formador. Então, a gente vê que a culinária do norte, por exemplo, ela é associada aos povos indígenas. E a culinária do sul, ela é associada aos europeus. E, de certa forma, isso é cômodo, né? Porque a gente está, de fato, atribuindo a personalidade à cozinha brasileira. Só que, do outro lado, a gente está ignorando a hierarquia, a opressão e o colonialismo que marcou o nosso país. Então, a cultura dos índios e dos africanos, dos escravos, elas foram a todo custo diminuídas e sempre teve a tendência de tentar acabar com essas culturas e de impor a cultura dos europeus para esses povos, né? E outro problema também dessa regionalização da comida brasileira é que é uma forma de ignorar a miscigenação dos povos. Então, assim, no norte não tem só indígena, e no sul não tem só europeu. Mas, por fim, o autor traz que isso é a forma mais conveniente que a gente tem de formar a cozinha brasileira mesmo, porque é uma forma de diminuir a tensão do escravismo e do extermínio à população indígena, né? Atribuindo a eles uma personalidade forte de resiliência e atribuindo ao europeu o papel do civilizador, do que trouxe civilização para cá. Então, para discussão, eu sugiro três principais pontos, né? Que eu achei bem interessante no texto. No texto ele fala que a carne, ela foi associada ao sul, né? Apesar de em todo o Brasil ter uma história pastoril muito grande. Então, por que a carne, né, o símbolo da virilidade, o símbolo da riqueza na nossa sociedade ocidental, ela foi associada à culinária europeia e ao sul? Outra coisa que eu achei legal, que ele não fala muito sobre o texto, mas que eu acho muito legal discutir, é a sindemia global. O que é a sindemia global? Quem são os culpados? Existe alguma solução? O que podemos fazer? E, por fim, o que é a culinária? Numa parte do texto ele fala que a culinária é o produto das transações, aí em outra parte do texto ele fala que a culinária é a junção de tabus alimentares com sabores, expressão da cultura. E o que você come para se sentir brasileiro?